Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exercício envolvendo o conceito de equivalência lógica. O enunciado do exercício é o seguinte: apresente a negação das seguintes proposições usando equivalências lógicas. Então, gente, aqui eu tenho três proposições, uma no item A, uma no item B, uma no item C, e eu quero escrever a negação dessas proposições usando o quê? Equivalências lógicas. Isso quer dizer que eu não posso fazer aquela negação padrão, que é botar não é verdade que e copiar a proposição. Então eu tenho que dar um jeito de usar uma equivalência lógica para reescrever essas frases. Esse tipo de coisa de usar equivalência lógica são úteis porque a gente consegue produzir frases mais fáceis de serem faladas, de serem lidas, né? Principalmente hoje você tem esses chatbots aí de conversação. Imagina você está programando um desses, né? Aí você poderia, né, pensar, não, ao invés de você botar esse texto muito grande, bota um texto mais simplificado. Então ele vai ali fazendo algumas equivalências ali dentro, digamos assim. Tá certo? Então é bem válido esse tipo de questão. Então nós temos aqui o seguinte, ó gente. Nós vamos usar o seguinte procedimento para fazer essa questão. Então, ó, o item A eu vou fazer ele mais explicado e nos outros eu já vou um pouco mais direto. Mas olha só, nesta proposição composta aqui, ó, Maria andou de carro e João não andou de bicicleta, nós temos duas proposições simples. A primeira delas é uma proposição Maria andou de carro e a segunda é João não andou de bicicleta. Então a gente vai extrair essas proposições. Então vou botar aqui, ó, P. Maria andou de carro e que. Só que na hora de escrever aqui, eu não vou botar exatamente como está aqui, porque aqui tem um não. Eu vou botar sem esse não. Depois a gente faz essa correção no meio da solução aqui. Então eu vou botar assim, ó, João andou de bicicleta. Certo? Aí, aqui eu tenho uma primeira proposição, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Então, com base em 1 e 2, ó, com base em 1 e 2, a proposição dada pode ser escrita simbolicamente como dois pontos. Aí vamos voltar para a frase. Maria andou de carro, P permanece igual. João não andou de bicicleta, só que lá está João andou, então eu tenho que negar. Então P e não que. Pronto, então essa aqui se lê desse jeitinho aqui com base nessas duas escolhas, tá certo? Então tudo ok. Aí vamos, ó. A negação de P e não que é. Por que eu estou optando por fazer isso, gente? Porque aqui a gente vai traduzir do português para a lógica, porque o computador faz cálculos no mundo da lógica, né? Aí vamos fazer os cálculos lá, porque você pode ensinar uma máquina a fazer esse cálculo. Só que ele não vai fazer tão bem, talvez, só utilizando frases, né? Talvez ele tenha que transformar para a lógica e entender aquilo de outra forma. Então aqui você transformou isso para a linguagem lógica, agora você vai negar essa simbologia aqui. Tá certo? Então aqui eu tenho, ó, não P e não que. Aí você tem não P ou. Então aqui a lei demora, né? Nega a primeira, troca o I pelo ou e nega a segunda. Aqui já tem uma negação, então fica uma negação dupla. Negação dupla é a mesma coisa que não negar. Então é não P ou que. Aí esta aqui é a negação dessa. Agora a gente volta e reescreve isso no português. Assim, a negação solicitada é o quê? Não P. Maria não andou de carro. E não. Ou, né? Ó, vacilando. Ou João andou. Porque aqui está sem a negação, que é com base nessa escolha. João andou de bicicleta. Certo? Aí fica bem explicado. Perceba aqui que não resta dúvidas, né? Claro que você pode falar, ah, professor, mas aqui é fácil, só tem um I aqui, você pega a primeira, nega a segunda, como tem um não, você pode até vir direto, gente. Só que eu sempre ressalto que às vezes você está fazendo uma coisa que é para outra pessoa ler, entender.
numa situação de seleção de emprego, então assim, o melhor texto é o que vai ganhar a melhor nota. Faça cada uma redação sobre o tema. Quem escrever melhor, fica com a vaga, tá certo? Se esse for um critério de seleção, tá certo? Nos outros itens, B e C, eu já vou ser um pouco mais direto. Eu vou escrever essa parte aqui, já vou pular para cá e escrevo, só para economizar tempo aí do nosso vídeo. Mas aí eu recomendo, você que está copiando, faça explicadinho, tá certo? Então vamos para o item B. Ainda vai dar para entender, certo? Só que, claro, é sempre interessante, quando a gente precisa, a gente saber escrever direitinho, beleza? Então vamos aqui para o item B, ó. No item B nós temos, o cachorro não é um bípede ou o homem não é inteligente. Então nesse caso aqui eu tenho duas proposições. Eu vou escolher aqui, P, o cachorro é bípede. Ah, professor, tá não aqui. Tudo bem, a gente identificou que isso é uma proposição, só que eu vou botar ela sempre na afirmativa. Isso evita, gente, que eu cometa erros de esquecer um certo não. Porque se eu escrevo assim, que P é, o cachorro não é bípede, se eu esquecer que esse P, eu posso estar escrevendo que o cachorro é bípede, ou até mesmo quando eu negar isso, eu falar, não, neguei aqui, mas pô, neguei uma coisa que é negativa, tem que escrever afirmativo, só que eu esqueço de escrever. Então, a ideia é sempre colocar frases afirmativas quando a gente puder escolher, né? Então, P aqui, o cachorro é bípede. O cachorro é bípede. E que o homem é inteligente. Então aqui eu tenho, ó, vou passar um tracinho aqui, eu tenho assim, ó, o cachorro não é bípede, agora sim, ó, eu vou reescrever aqui, ó, não P, ou, né, no caso, ou, ó, botar em linguagem lógica, não que é ou o homem não é inteligente. Agora aqui eu fiz a correção, aí aqui eu vou negar, ó, então aqui está a forma escrita desta frase, aí eu vou botar uma seta dupla aqui, só que é continuando o processo, né? E aí aqui eu vou botar uma negação. Então essa coisa aqui não é equivalente a isso aqui, gente. Não botar um sinal de equivalência aqui, ó. Agora aqui sim, aqui eu já tenho a equivalência. Aí aqui eu vou não P, e, que o ou virou I, a lei de Morgan, né? Não que. Que é equivalente, negação dupla. Vai ser só P, negação dupla, que. Certo? Então é só escrever o quê? O cachorro é bípede e o homem é inteligente. Então, por fim, né, a negação solicitada é o cachorro é bípede e o homem é inteligente. Tá certo? Pronto. Tá aí a negação da frase dada. Beleza? Então perceba que aqui eu fiz um pouco resumido, mas aí bota um textinho, né? Explique por que o que é isso, né? Com base. Claro que fica claro, né? Mas assim, não fica tão claro quanto o texto anterior. Então faça sempre o mais explicado que você puder. Beleza? Claro, no começo é difícil, né? Mas a gente praticando, buscando, a gente consegue. Então vamos para o item C, o último, né? Então, no item C, para finalizar, nós temos aqui. Se saio de casa, então não chove. Então eu tenho duas proposições. Saio de casa, né? Então eu tenho aqui uma proposição P, sai de casa, e uma proposição Q que é chove. Tá certo? Ah, professor, tem um não aqui. Novamente a gente faz essa correção agora. Ó. Se saio de casa, então não chove, é uma proposição que é condicional. Então eu vou botar o quê? Se P, então que. Só que no caso eu vou fazer a correção e botar não que. Então vai ser o quê? P implica não que. Então essa aqui é a nossa frase. Como eu quero negar ela, ó, não P implica não que. Aí o que acontece? Ó, aqui agora eu tenho a negação da implicação. Ó. Se eu tenho aqui uma proposição P implica que, quando eu vou negar isso aqui, gente, a gente sabe, né, que a gente viu nos vídeos passados, que isso aqui vai ser o quê? Mantém a primeira, bota um I e nega a segunda. Tá certo? Então a gente vai manter a primeira, botar um I e negar a segunda. Não que. Então isso aqui é o quê? P, I. Não que é que. P, I, que. Então, saio de casa e chove.
Assim, a negação solicitada é: saio de casa e chove. Tá certo? Então, tá aí. Então perceba que é importante você dizer bem quem é P, quem é Q, né? Fazer a tradução para a lógica e depois no final fazer a retradução, porque se foi pedida a negação desta frase e esta frase foi dada em português, a resposta tem que ser dada em português. Se eu pedisse a negação de uma proposição, dessa proposição, a sua resposta teria que ser dada por uma proposição. Então pense sempre nisso. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.